A torta no palito é uma tendência que está bombando na internet. Ela é linda, deliciosa e vai fazer o maior sucesso no seu cardápio de doces. E nesse vídeo eu vou te ensinar todos os truques, até mesmo como cortar sem ter aquele cortador profissional. Então vem comigo que está imperdível. Vamos começar. Aqui eu estou colocando 150 gramas de biscoito maisena dentro do meu processador. Aqui é um processador, mas você também poderia fazer no liquidificador, não tem problema. Vou acrescentar também 80 gramas de manteiga derretida e vou misturar muito bem esses dois ingredientes no nosso multiprocessador, ok? Você vai formar aquela farofinha bem bonita que a gente já conhece de biscoito com a manteiga. Porém, nesse aqui a gente vai dar um sabor especial colocando esse ingrediente que eu vou mostrar para vocês agora, que vai ser o nosso amendoim triturado. Esse amendoim é sem sal, é amendoim apenas puro, eu já comprei ele assim prontinho, já triturado. Ele é maravilhoso e vai conferir muito sabor à nossa base da torta, tá? Porque nós vamos fazer uma torta no palito no sabor trufado de amendoim, ou seja, vai ser aquele sabor bem marcante que o amendoim traz para a nossa torta. Então, desde a base, a gente já vai fazer isso aqui. Começa a soltar esse óleo que as oleaginosas geralmente têm. E isso realmente confere muito sabor às preparações. Então, aqui nós vamos unir essa farofinha que nós fizemos de manteiga com o nosso biscoito ao amendoim já triturado e processado, como vocês viram aqui que eu passei no multiprocessador, tá? Lembrando que os ingredientes eu vou deixar todas as quantidades aqui na descrição, tá bom? Então agora nós vamos utilizar o último ingrediente desta base, porque ela precisa ficar firme, que é a cobertura fracionada branca. Nós vamos utilizar aqui 50 gramas, tá? Eu derreti no micro-ondas e nós vamos misturar a essa base que a gente tinha feito anteriormente. Isso vai garantir que essa base fique bem firme. Para a nossa torta, nós vamos utilizar esta forma de aro 20 centímetros de diâmetro. Ela é de fundo removível, isso é muito importante, porque na hora de desenformar, a gente precisa que seja de fundo removível. Vou passar toda a nossa base que acabamos de fazer para ela e vou nivelar com uma colher primeiramente, apertando bem, porque essa base precisa ficar bem firme no nosso fundo da forma, tá? Isso é bem importante. Então você vai colocando essa base da torta e vai apertando, vai fazendo mesmo força, pressionando bem para que fique bem retinha, tá? Levar para a geladeira por 20 minutos essa base para ficar bem geladinha. Enquanto isso, nós vamos preparar o recheio trufado de amendoim. São ingredientes bem fáceis e eu vou colocar aqui também na descrição para você saber todas as quantidades, tá bom? Não se preocupe. Vamos começar com o chocolate branco. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate branco derretido. Vou colocar também 80 gramas de creme de leite. E vamos misturar formando uma linda ganache. Essa ganache ela fica bem emulsionada, é uma ganache bem saborosa, que fica muito gostosa. Aqui eu vou acrescentar 50 gramas de leite em pó e também 80 gramas de amendoim. Sim, amendoim triturado, aquele mesmo amendoim que a gente utilizou no início. Vou misturar bem para a gente formar o nosso recheio, tá? E olha que lindo que fica esse recheio. Falta apenas um ingrediente que nós já vamos colocar, que é o chantilly. O chantilly já batido, tá? Eu coloquei aqui 100 gramas de chantilly batido. Então, a gente mistura bem. Ele vai conferir mais leveza ao nosso preparo, ao nosso creme. Essa base da torta já gelou. Então, enquanto a gente faz o recheio, ela vai gelando. Você não perde tempo nessa etapa. Você consegue aí aproveitar o seu tempo para fazer o recheio. Eu vou colocar aqui dentro da nossa forma e vou nivelar muito bem esse recheio. E para você parar de passar raiva com plástico filme, você vai fazer isso aqui. É uma dica muito legal. Umedeça a sua mão, passe em volta da sua forma. E aí sim você vem com plástico filme que nunca mais ele vai ficar saindo da sua forma. Tampe bem. E agora nós vamos levar para congelar por 1 hora, tá? Enquanto isso, nós vamos preparar uma ganache bem gostosa de chocolate meio amargo. Gente, essa ganache fica maravilhosa. Então, vamos lá.
Eu vou colocar no micro-ondas 233 gramas de chocolate meio amargo e vou derreter de 30 em 30 segundos. Depois que ele estiver bem derretido, aí sim eu acrescento 95 gramas de creme de leite e misturo bem para formar uma ganache. Isso mesmo, uma linda ganache bem cremosa, bem saborosa, o que vai trazer um equilíbrio incrível para a nossa preparação. O brilho e a cremosidade desta ganache. Você precisa fazer, gente. Isso aqui não tem como ficar ruim, não tem como. Então, o nosso recheio já está gelado, então não se preocupe que ele não vai misturar com essa ganache. Você vai espalhar muito bem essa ganache de chocolate meio amargo. Aqui eu estou usando chocolate nobre, tá? Vou nivelar o mais retinho que você conseguir, você nivele para ficar bem reta a sua preparação. E aí eu dou batidinhas para tirar o ar que por acaso possa estar ali dentro. Vou levar para o freezer novamente por 2 horas com plástico filme, tá? Mas esse tempo nós vamos desenformar a nossa torta no palito. Gente, ela é super fácil de desenformar. Eu vou usar aqui uma faquinha de serra bem simples, só para a gente soltar as laterais. E vou colocar em cima de uma outra forma menor para nos auxiliar a retirar. É só você pressionar um pouquinho para baixo e ela sai completamente. Olha que lindeza essa torta no palito, gente. As camadas ficam perfeitas. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para cortar as fatias, tá? Eu não tenho cortador, aquele cortador profissional, então eu fiz com papel manteiga. O que eu fiz? Eu risquei um papel manteiga com a circunferência de 1 aro 20, que é o tamanho da minha forma, e dobrei ao meio e ao meio, sempre ao meio. Você vai sempre fazer dobraduras ao meio. Então aqui percebam que nós vamos ficar com 8 fatias nesta torta de aro 20. Com o auxílio de uma faca, eu vou marcando exatamente onde ficaram os vincos que eu fiz das fatias. Isso vai me facilitar muito na hora que eu for desenhar essas fatias na parte de cima. Então, eu coloco aqui o papel manteiga dobrado, faço a marcação da primeira fatia unindo a esse primeiro desenho que eu cortei embaixo. Então, eu fiz esse risquinho só para me nortear mesmo. Então, depois é só você ir pegando do centro até esses risquinhos que você marcou aí na parte do chocolate meio amargo. Então, isso vai facilitar muito e você não vai precisar de ter um marcador para fazer isso. Isso você pode fazer para qualquer tamanho de torta, de bolo, tá? Que funciona. O que você usa para marcar as suas tortas e os seus bolos? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber da sua dica também. Estou terminando aqui de marcar as 8 fatias da nossa torta e nós vamos começar a colocar os palitos, tá? Esses palitos a gente vai inserir bem no recheio da nossa torta. Como fica um recheio bem cremoso, bem macio, a gente consegue inserir com facilidade. Só tenha cuidado para você inserir pelo menos até a metade do seu palito, tá? Isso vai garantir uma sustentação melhor na hora que você for cortar e retirar as fatias aqui da base da nossa torta, que é esse aro removível. Então, eu coloco aqui em todas as fatias, pelo menos até a metade, cada palito. Se você tiver dificuldade, você pode encostar a sua mão na parte da base, que é a parte mais firme, que tem o biscoito, o amendoim, a cobertura fracionada, e você vai ter um apoio bem legal para não deixar o seu palito entrar tanto, tá bom? Terminei de inserir todos os palitos. Tem gente que leva para o freezer antes de cortar. Eu não vou fazer isso. Eu vou cortar agora com estas fatias ainda cremosas e vou fazer o seguinte, com o auxílio de uma faca, eu vou removendo cada fatia. Com o auxílio dessa espátula para bolos, eu vou colocar bem na parte da base de cada torta e assim eu consigo retirar e colocar nessa forma que eu forrei com plástico. Coloco cada fatia separadamente nessa forma, tá? E assim a gente repete o processo. Essa espátula é muito boa porque traz muita segurança na hora de você trazer até o outro lado, tá? Isso é bem importante, então se você tiver uma espátula aí vai facilitar. Eu repito aqui o processo, cortando com a faca de fio reto, é bem importante isso. A minha faca não está aquecida, tá? Está normal, em temperatura ambiente. Terminando aqui de cortar as nossas 8 fatias,
eu vou levar ao freezer assim aberto, tá, gente? Não vou cobrir, só botei mesmo o plástico na parte de baixo. Vou levar ao freezer por 3 horas para congelar esta torta. Para banharmos as nossas fatias, eu vou utilizar cobertura fracionada meio amargo, tá? São 600 gramas de cobertura fracionada. E para ela ficar bem fluida, bem molinha, fácil mesmo de banhar, eu vou utilizar óleo de coco. Então, eu levei ao micro-ondas de 30 em 30 segundos a cobertura fracionada para que ela fique bem derretida. E vou acrescentar aqui óleo de coco. Achei tão baratinho esse óleo de coco na farmácia, foi apenas R$ 1,50 esse sachê com 15 ml. Me fala aqui quanto que você está pagando aí na sua cidade por esse óleo de coco. Eu vou misturar bem aqui e olha a diferença e olha a fluidez que o óleo de coco traz à nossa preparação. Depois desse tempo, então, de freezer, a gente já pode banhar todas as nossas fatias, tá? Elas estão bem firmes. Eu vou começar aqui banhando. Você passa em todas as laterais, passa no fundo, passa em cima. Confere, vê se está faltando algum pedacinho sem banho. E aí sim a gente pode levar para botar no papel manteiga. Eu coloquei aqui também uma forma, forrei com papel manteiga, só para desgrudar mais fácil na hora que já estiver sequinha. E vou decorar com amendoim. O mesmo amendoim triturado, nós vamos desenhar aqui no meio, bem no centro, um pouquinho de amendoim, para a gente sinalizar do que é essa torta no palito, né? Afinal de contas, a gente usou amendoim aqui o tempo todo e a gente precisa também mostrar do que é. Então, é como se fosse um topping aí em cima, né? Pra gente sinalizar o sabor dessa torta no palito. Terminando de banhar as nossas fatias e está chegando o grande momento. Gente, eu vou cortar essa fatia para vocês. Olha só, esquentei aqui um pouquinho da minha faca e vou partir para vocês verem essa delícia por dentro. Olha isso, gente. Todas as texturas da massa, que é o biscoito na base. Depois a gente tem o recheio trufado de amendoim. Temos a ganache de chocolate meio amargo. Você precisa fazer esta torta no palito para você sentir toda a combinação do amendoim com chocolate, que é incrível. Desde já, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, se inscreva no canal Shy Cakes, deixa aqui o seu like e o seu comentário do que você mais gostou de aprender nesta torta no palito. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E não se esqueça, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum conteúdo que eu posto aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!